O primeiro caminhão chegou antes do amanhecer. Ainda era noite quando os portões de ferro da fazenda Santa Helena se abriram com um rangido baixo, quase respeitoso, como se até o metal soubesse que aquele dia não era comum. As caixas de flores foram descarregadas sob a luz fraca dos refletores, revelando tons de branco, creme e dourado que só seriam plenamente vistos quando o sol aparecesse. Mas naquele momento, tudo parecia silencioso demais. Os funcionários falavam baixo, andavam com cuidado, evitavam qualquer barulho desnecessário. Não era apenas organização. Era como se todos, sem combinar, estivessem tentando não quebrar alguma coisa invisível que pairava no ar. Aquele sábado seria o dia mais importante da vida de Roberto Albuquerque. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. Roberto tinha 52 anos, dono de uma das maiores vinícolas da região, um homem respeitado, temido em certos círculos e admirado por muitos outros. Mas havia algo nele que sempre vinha antes de qualquer título: a cegueira. Há quase 3 anos, após um acidente que poucos conheciam os detalhes, Roberto perderá a visão. Desde então, passou a viver entre sombras que nunca mais se desfizeram, ou assim diziam. Naquela manhã, ele desceu a escada principal da casa com a bengala firme na mão direita e os óculos escuros que já faziam parte de sua identidade. Cada passo era medido, cada movimento calculado com precisão suficiente para parecer natural. Mas não era. Nada naquilo era. Porque Roberto enxergava. Não completamente. Não como antes. Mas o suficiente. O suficiente para ver o que ninguém mais via. O suficiente para perceber que havia algo profundamente errado dentro da própria casa. E, principalmente, o suficiente para enxergar quem Rebeca realmente era. Rebeca Ventura chegou à fazenda pouco depois das 10 da manhã, dentro de um carro preto com vidros escuros que refletiam o céu claro de primavera. Quando saiu, o ar pareceu mudar ao redor dela. Elegante, impecável, intocável. O vestido branco que usava não era o de noiva, mas já parecia ensaiar o papel. Seus cabelos estavam perfeitamente alinhados, o sorriso controlado na medida exata, nem exagerado, nem frio. Era o tipo de mulher que sabia exatamente como ser vista. Cumprimentava os convidados com abraços suaves, inclinava levemente a cabeça ao falar com os mais velhos, ria nos momentos certos. Tudo nela parecia correto demais, perfeito demais. Mas perfeição, quando observada com atenção, sempre revela pequenas falhas. E foi uma dessas falhas que Marília percebeu. Marília não era convidada, nem fazia parte da família. Nem sequer era alguém que chamaria atenção naquele ambiente. Era apenas uma funcionária do buffet. Chegará cedo, antes do sol, com os cabelos ainda úmidos e uma mochila simples nas costas. Tinha 28 anos, mãos rápidas e um olhar quieto que não buscava destaque, mas captava tudo. Enquanto os outros garçons disputavam posições próximas às mesas principais, ela escolheu ficar nos bastidores. Lugares silenciosos. Porque lugares silenciosos sempre mostram mais. Foi ali, perto de um corredor lateral, que ela viu o carrinho. Grande demais para um bebê só. Largo, forrado com tecido claro, com pequenos detalhes delicados que denunciavam cuidado. Dentro dele, 3 pequenos corpos dormiam com a intensidade absoluta que só recém-nascidos têm. Trigêmeas. 2 meninas e um menino. Filhos de Roberto. Marília parou por alguns segundos. Não sabia exatamente por quê. Talvez pela forma como os bebês respiravam. Talvez pela fragilidade que contrastava com todo aquele luxo ao redor. Ou talvez por outra coisa. Foi quando Rebeca passou. Ela caminhou pelo salão com elegância, recebendo olhares e elogios, até cruzar pelo carrinho. E não parou. Não diminuiu o passo. Não olhou. Passou pelos 3 bebês, como se não existissem. O único sinal de reação foi um leve franzir de testa. Rápido, discreto, mas suficiente. Marília percebeu. E naquele instante, algo dentro dela se moveu. Não era uma conclusão lógica. Não havia prova, nem explicação. Era outra coisa. Uma sensação antiga. Aquela que chega antes do pensamento. Ela olhou de novo para o carrinho. Uma das bebês havia acordado. Os olhos pequenos abertos, fixos no teto, com aquela expressão séria que crianças muito pequenas às vezes têm, como se estivessem tentando entender o mundo cedo demais. Marília estendeu o dedo, sem pensar.
A bebê segurou. A mãozinha fechou com força surpreendente. E naquele toque simples, silencioso, algo ficou claro. Aquele não era um dia comum. Aquele casamento não era normal. E por trás de toda aquela beleza ensaiada, havia algo errado. Muito errado. O sol já estava alto quando o desconforto deixou de ser apenas uma sensação. Marília não era do tipo que criava histórias na cabeça. A vida já tinha sido dura o suficiente para ensiná-la a distinguir medo de intuição. Medo paralisa. Intuição observa. E naquele dia, ela estava observando. O movimento na fazenda aumentava à medida que os convidados chegavam. Risos, cumprimentos, o tilintar de taças sendo organizadas, o som de passos apressados sobre o piso de pedra. Tudo parecia seguir o roteiro esperado de um casamento de alto padrão. Tudo, menos pequenos detalhes. Detalhes que a maioria ignoraria. Mas não Marília. A primeira coisa que chamou atenção foi o tempo. Rebeca havia chegado há mais de uma hora. Já havia sido recebida, elogiada, cercada por pessoas importantes. Mas, até aquele momento, não havia se aproximado das crianças uma única vez. Nem por obrigação, nem por aparência. Nada. Era estranho. Mesmo em casamentos arranjados, mesmo em relações frias, existia um mínimo de encenação. Um gesto, um toque, uma aproximação forçada, qualquer coisa que sustentasse a imagem. Mas ali, nem isso, como se aquelas crianças fossem invisíveis. Ou pior, indesejadas. Marília tentou ignorar. Voltou ao trabalho, alinhou talheres, ajustou arranjos, organizou bandejas. Mas o olhar insistia em voltar para o carrinho. E sempre que voltava, confirmava a mesma ausência. Até que algo mudou. Uma das auxiliares da casa apareceu carregando um pequeno recipiente e foi direto até o carrinho. Abriu a bolsa de cuidados das crianças e começou a preparar uma mamadeira. Marília observou de longe. A embalagem do leite era diferente. Ela não conhecia marcas caras, não sabia distinguir detalhes técnicos, mas sabia reconhecer quando algo havia sido trocado. A auxiliar hesitou por um segundo, como se não tivesse certeza do que estava fazendo. Olhou ao redor rapidamente, depois continuou. Marília se aproximou. Esse não é o leite delas. É? A mulher se assustou com a pergunta. Foi pedido para trocar. Disseram que é o mesmo, só que mais barato. A resposta veio rápida demais, automática demais, como se já tivesse sido ensaiada. Marília não disse nada, apenas assentiu levemente e se afastou. Mas agora o incômodo tinha forma. Aquilo não era apenas descuido, era escolha. Pouco depois, veio o segundo sinal. Um choro, agudo, curto, interrompido. Não era um choro comum de bebê. Era aquele tipo de som que nasce de um susto ou de dor rápida. Marília virou imediatamente. Uma das trigêmeas, a menorzinha, estava inquieta no carrinho. Os braços se moviam de forma desordenada, como se tentasse se afastar de algo. E ao lado dela estava Rebeca, sozinha, sem ninguém por perto. Por um segundo, as duas se olharam. Marília congelou. Rebeca retirou a mão do carrinho com calma excessiva, como alguém que não quer parecer apressada, como alguém que sabe que está sendo observada. Ela é sensível, disse, com um sorriso leve. Se acostuma. A frase não fez sentido. Não naquele contexto, não daquela forma. Marília deu um passo à frente, instintivamente, mas parou. Algo na expressão de Rebeca impediu. Era o sorriso. Ainda estava lá, mas os olhos não acompanhavam. E aquilo não era normal. Rebeca se afastou logo depois, voltando para o centro do salão como se nada tivesse acontecido. Como se aquele momento tivesse sido insignificante. Mas não foi. Marília se aproximou do carrinho. A bebê ainda respirava rápido, tentando se acalmar. Ela ajustou a manta com cuidado e foi quando viu. No braço pequeno, logo abaixo do cotovelo, havia uma marca, vermelha, fina, alongada. Não era arranhão, não era irritação, era pressão. Dedos. Marília sentiu o estômago apertar, o tipo de aperto que não deixa dúvida. Agora não era mais intuição, era certeza. Algo estava acontecendo ali, e ninguém estava vendo. Ou pior, ninguém queria ver. Ela olhou ao redor. Risos, conversas, taças sendo servidas.
música ambiente suave, um cenário perfeito. E no meio de tudo aquilo, 3 crianças completamente vulneráveis. Marília respirou fundo. Pensou em ignorar. Pensou em fazer o que sempre fez na vida: não se meter, não arriscar, não chamar atenção. Mas então, a bebê segurou o dedo dela novamente, com força, como antes. E dessa vez, não parecia apenas reflexo, parecia pedido. E foi ali que Marília decidiu. Não sabia ainda como. Não sabia ainda o que faria, mas sabia de uma coisa com clareza absoluta. Ela não ia sair dali fingindo que não viu, porque se ninguém mais estava disposto a enxergar a verdade, então alguém teria que fazer isso. E talvez esse alguém fosse ela. A decisão de não ignorar a verdade veio acompanhada de um peso que Marília conhecia bem. O peso de quem vê antes dos outros. E, principalmente, o peso de quem não tem poder para provar o que viu. Durante o restante da manhã, ela passou a se mover com mais atenção. Não era mais apenas trabalho. Era vigilância. Discreta, silenciosa, constante. Observava quem se aproximava do carrinho, o que era feito, o que era dito e o que não era dito. E foi justamente no silêncio que ela encontrou a primeira confirmação. O escritório de Roberto ficava no corredor lateral da casa principal. Uma porta de madeira escura, quase sempre fechada, mas naquele momento entreaberta. A luz estava acesa. Marília não entrou imediatamente. Parou por um segundo, como se algo dentro dela pedisse cautela. Mas o instinto falou mais alto. Ela empurrou a porta devagar. O ambiente era organizado demais para estar aberto daquele jeito. Mesa limpa, documentos alinhados, uma estante com pastas numeradas e, no centro, um envelope aberto. Com o nome de Roberto. Era visível. Não havia nada escondido. Ela se aproximou. Não com curiosidade, mas com urgência. O papel dentro do envelope estava parcialmente para fora. Bastava puxar alguns centímetros para ler. E foi o que ela fez. Contrato pré-nupcial. Os primeiros parágrafos eram comuns. Divisão de bens, cláusulas padrão, linguagem jurídica previsível. Até que algo destoou. Uma página diferente, com outra textura, outra numeração. Inserida. Marília leu uma vez, depois outra, e na terceira, entendeu. Em caso de incapacidade do cônjuge, a tutela integral dos filhos seria transferida automaticamente para a esposa, sem intervenção externa, sem revisão imediata, sem proteção. A respiração dela ficou mais pesada. Aquilo não era uma coincidência. Era plano. Um plano frio, calculado e completo. Ela colocou o papel de volta exatamente como estava. Saiu do escritório com o coração acelerado, mas os passos controlados. Agora havia mais do que suspeita. Havia estrutura. Mas ainda faltava o mais importante: prova. Foi no final da tarde que tudo começou a se encaixar. Marília estava organizando o corredor dos fundos quando ouviu vozes vindas do jardim lateral. A janela estava entreaberta e a voz era inconfundível. Rebeca. Depois que assinar, tudo fica mais fácil. O tom era diferente, sem suavidade, sem doçura, direto, frio. Marília parou imediatamente. Ele já está vulnerável, continuou Rebeca. E vulnerável não significa forte. Significa manipulável. Uma pausa. A outra voz, masculina, respondeu algo baixo demais para ser entendido. Mas Rebeca voltou a falar. As crianças não são problema. São só bagagem. A palavra caiu como um golpe. Bagagem. Marília sentiu o corpo reagir antes da mente. Era aquilo. Era exatamente aquilo. Não havia mais dúvida. Ela se afastou da janela devagar, com cuidado para não fazer barulho. Agora sabia, mas saber ainda não era suficiente. Precisava agir, e precisava agir rápido. Tentou falar com Roberto, mas não conseguiu. Ele já estava isolado nos preparativos do casamento. Cercado por funcionários, seguranças, pessoas se filtravam qualquer tentativa de aproximação. Ela insistiu, pediu, explicou, mas foi ignorada. E então veio o golpe. O gerente do buffet a chamou na cozinha. O ambiente estava cheio. Gente trabalhando ou fingindo trabalhar enquanto observava.
Recebi uma reclamação grave, disse ele, cruzando os braços. Marília ficou em silêncio. A noiva disse que você está tentando se aproximar do noivo de forma inadequada. A frase pairou no ar. Pesada, falsa, cruel. Isso não é verdade, respondeu Marília, firme. Também disseram que você entrou em áreas restritas da casa. Ela entendeu. Naquele instante, tudo ficou claro. Rebeca já sabia. E estava se protegendo. Ou melhor, atacando primeiro. Eu só estava tentando. Não importa, cortou o gerente. Eu não posso arriscar o contrato por causa de você. A decisão já estava tomada. Você está dispensada. Simples assim. Sem chance. Sem defesa. Sem justiça. Marília entregou o crachá. Pegou suas coisas. E saiu pelos fundos. O sol ainda brilhava forte. A festa continuava. Os convidados chegavam. A música tocava. Tudo seguia perfeitamente, como se nada estivesse errado. Como se ela fosse apenas mais uma peça descartável naquele cenário. Ela caminhou até o jardim dos fundos. Sentou na beira de uma pequena fonte de pedra. E ficou ali, sem chorar, sem falar, apenas sentindo. Sentindo o peso de estar certa e não poder provar. Sentindo a frustração de ver o perigo e não conseguir impedir. Sentindo, mais uma vez na vida, que a verdade nem sempre é suficiente. Mas então, passos, leitos, firmes. Dona Meire apareceu. Sentou ao lado dela sem pedir permissão. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois estendeu a mão. Na palma, um objeto pequeno. Um pendrive. Encontrei isso no quarto dela, disse, tranquila. Escondido. Marília olhou. Depois pegou. O coração voltou a acelerar. A senhora sabe que tem aqui? Não, respondeu Dona Meire. Mas sei quando alguma coisa não deve estar escondida. Marília apertou o pendrive na mão. Agora, talvez tivesse que precisava. Talvez, finalmente, tivesse uma chance. Ela se levantou devagar. O casamento começaria em poucas horas. E se existia um momento certo para destruir uma mentira, era exatamente quando ela estava prestes a ser oficializada. Às 4 da tarde, a fazenda Santa Helena parecia perfeita demais para ser real. As flores brancas cobriam cada espaço do salão principal, formando caminhos delicados sobre o chão de pedra, subindo pelas colunas, envolvendo o altar com uma beleza quase artificial. A luz dourada do fim da tarde atravessava as janelas altas, se desenhava sombras suaves, criando a ilusão de um momento impecável. Era o tipo de cenário que as pessoas fotografam para lembrar e esquecem de questionar. Os convidados já estavam sentados. As conversas diminuíam à medida que a música começava a preencher o ambiente. O quarteto de cordas tocava com precisão, cada nota encaixada como parte de um roteiro ensaiado. Tudo estava pronto, menos a verdade. Nos fundos do salão, escondida atrás de uma porta lateral, Marília segurava o pendrive com as mãos levemente trêmulas. Reginaldo estava ao lado dela, ajustando os cabos do sistema de som com rapidez controlada. Funciona, disse ele, em voz baixa. Quando você quiser, é só dar o sinal. Marília assentiu. O coração batia forte, não por medo, mas pela responsabilidade, porque agora não havia volta. Do outro lado, Roberto já estava posicionado no altar, de pé, bengala na mão, óculos escuros escondendo o que ninguém ali imaginava. A postura ainda era a de um homem cego, mas havia algo diferente, algo mais firme, como se ele também estivesse esperando. As portas do salão se abriram, e Rebeca apareceu. O vestido agora era outro, branco, longo, bordado com detalhes delicados que captavam a luz e devolviam brilho em cada movimento. O véu caía com perfeição calculada, acompanhando seus passos lentos pelo corredor de pétalas. Ela sorria, como sempre, controlada, precisa, intocável. Os convidados se viraram. Alguns suspiraram, outros levaram a mão ao peito. Era uma cena bonita, mas beleza nem sempre significa verdade. Rebeca caminhou até o altar sem olhar para o carrinho das crianças. Nem uma vez, nem por reflexo, nem por obrigação. Nada. Marília percebeu. E Roberto também. O padre iniciou a cerimônia com voz firme. Palavras conhecidas,
repetidas em centenas de casamentos, ditas com o mesmo ritmo que fazia tudo parecer correto. As alianças foram apresentadas. Os votos começaram. O silêncio tomou conta do salão. E então, chegou o momento. Se alguém aqui presente conhece algum impedimento para esta união. O padre fez uma pausa. Que fale agora. O silêncio que veio depois foi curto, mas suficiente. Eu conheço. A voz veio do altar. Grave, firme, sem hesitação. O salão inteiro se virou ao mesmo tempo. Roberto levantou a mão e, lentamente, retirou os óculos escuros. O gesto foi simples, mas o impacto foi imediato. Um murmúrio percorreu o ambiente. Ele não usava mais a bengala. Não precisava. Seus olhos estavam abertos e focados diretamente em Rebeca, sem intermediários, sem encenação, sem mentira. Isso não pode continuar, disse ele, com calma. Rebeca congelou. O sorriso desapareceu. Por um instante, tentou manter o controle. Roberto, o que significa isso? Mas a voz já não era a mesma. Havia tensão, havia medo e havia algo mais. Exposição. Foi nesse momento que Marília olhou para Reginaldo e assentiu. O botão foi pressionado. O som saiu pelas caixas do salão com clareza absoluta. Depois que assinar, tudo fica mais fácil. A voz de Rebeca ecoou pelo ambiente, sem filtro, sem distorção, sem defesa. Os convidados ficaram imóveis. As crianças não são problema, são só bagagem. O silêncio ficou mais pesado, mais denso, mais real. Alguns convidados trocaram olhares. Outros olharam diretamente para ela, agora vendo que antes ignoravam. Com ele declarado incapaz, a tutela passa para mim. A gravação continuava. Cada palavra, um golpe. Cada frase, uma prova. Rebeca deu um passo para trás. Isso é mentira, tentou dizer. Mas a própria voz a desmentia. Não havia como negar. Não havia como fugir. O plano inteiro estava exposto. Ali, diante de todos. Roberto deu um passo à frente. Sem hesitação. Sem dúvida. Eu enxerguei tudo. A frase não era apenas literal. Era completa. Ele virou levemente o rosto. E ela também. Os olhares seguiram. Até encontrarem Marília. Parada na lateral. Uniforme simples. Cabelo desarrumado. Sem status. Sem posição. Mas com algo que ninguém mais ali tinha naquele momento. A verdade. Rebeca olhou para ela. E pela primeira vez, não havia controle no olhar. Apenas raiva. E fracasso. O buquê caiu da mão dela. Silencioso. Sem dramatização. Como tudo que desmorona de verdade. Os seguranças se aproximaram. Sem pressa. Sem necessidade de força. Porque não havia mais resistência. A imagem perfeita tinha acabado. O casamento mais esperado da cidade terminava antes mesmo de começar. Os convidados começaram a sair em silêncio. Não havia aplausos. Não havia escândalo. Apenas aquele tipo de quietude que surge quando algo importante termina, de forma irreversível. Horas depois, a fazenda estava quase vazia. As flores ainda estavam lá, mas já não significavam nada. Roberto encontrou Marília no corredor lateral. Sem formalidade, sem distância. Você tentou me avisar. Ela deu de ombros, leve. Eu só fiz o que precisava ser feito. Ele a observou por alguns segundos. Não como alguém observa uma funcionária, mas como alguém reconhece outra pessoa. De verdade. E agora? Perguntou ele. Marília olhou para o jardim, depois para dentro da casa, depois para o andar de cima. Onde estavam as crianças? Agora, alguém precisa cuidar do que realmente importa. Roberto assentiu, sem palavras, porque às vezes, quando a verdade finalmente aparece, não sobra muito o que dizer. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a casa ficou em silêncio. Mas não era mais o silêncio da mentira. Era o silêncio de algo que havia sido corrigido, mesmo que tarde, mesmo que por pouco. E enquanto todos acreditavam que aquela história tinha terminado, uma nova verdade ainda estava prestes a aparecer. Uma verdade que ninguém ali estava preparado para enfrentar.